Olá, alunos! Animados para começar mais uma aula? Hoje vamos ter uma aula de matemática e história. Falar e aprender um pouco sobre o sistema de numeração decimal. Em história, o lugar em que se vive. Vamos lá? Sistema de numeração decimal. Chegou a hora de entender um pouco mais sobre a composição e decomposição de números naturais. Para escrever o número, nós utilizamos sempre os algarismos como base. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, não é mesmo? Assim, para escrevermos números maiores do que esses, com 2, 3, 4 ou mais dígitos, nós precisamos utilizar as ordens e classes dos números. Para isso, nós vamos falar sobre unidade, dezena e centena. No ano anterior, nós já estudamos o que era unidade e dezena. Vocês lembram? Esse ano nós vamos avançar em centena e unidade de milhar. Mas nessa aula de hoje, vamos ir somente até a centena. Esse cubinho representa a unidade. Depois, eu vou ter esse cubinho aqui, 10 cubinhos desses forma esta barra, que é a casinha das dezenas. E 10 barrinhas dessa daqui, eu formo uma placa, que é 100 unidades, é 100 cubinhos desse daqui, né? Corresponde a uma placa dessa daqui, que é 100 unidades, formando a placa de 100. Aqui eu tenho a placa de 100, e se eu for separar ela em barras dessa daqui, se eu contar, eu vou ter 10 barras dessa. Vamos lá contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu juntar essas barrinhas aqui, eu vou formar então uma placa de 100. E assim eu posso formar duas placas que vai dar 200, 3 placas que vai dar 300 e assim por diante. Veja a decomposição dos números. No número 135, eu tenho 3 casinhas. 1, 2, 3. Casinha da unidade, dezena e centena. Então, o 5 vai ser unidade, o 3 é 3 dezenas e o 2, 2 dezenas. Ou seja, na composição vai ficar 200 mais 30 mais 5, que corresponde ao número 235. Assim, nós temos as ordens, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. No caso desse número aqui, a primeira ordem vai ser as unidades, é 5 unidades. A segunda ordem vai ser a casinha das dezenas, 3 dezenas corresponde a 30 unidades. E na terceira ordem, a casinha das centenas, né, que é 2 centenas, que corresponde a 200 unidades. Para treinar um pouquinho, vocês vão copiar essa atividade e fazer a decomposição desses números. Por exemplo, aqui a professora colocou o número 216. Eu decompus com 200 mais 10 mais 6. Assim vocês vão fazer com os demais números. No número 223 vai ficar 200 mais 20 mais 3, que é a unidade. Na número 2, vocês vão escrever em algarismo os números escritos por palavras. Aqui na letrinha A tem o número 180. Então, vocês vão colocar o número aqui em algarismo, o número 180. Assim, com as decimais escritas dos números. Na número 3, nós vamos fazer a tabela dos números de 200 a 299. Na aula anterior, do 101 ao 199. Nessa tabela aqui de hoje, nós vamos ver do 200 até o 299. Lembrando a regrinha aqui do zerinho, né? Quando eu vou para 201, se perde um zerinho, até chegar no 209,
Quando eu, a partir do 209, quando eu for para 210, tá vendo aqui? Não existe mais zerinho, né? Ele vai ficar com 3 casinhas, ó, casinha da unidade, dezena e centena, né? Então, a partir daqui não existe mais o zerinho aqui no meio, tá bom? O que tem no local onde vivo? Aulinha de história. Temos duas crianças. Eles estão dialogando, falando um pouquinho do lugar onde eles vivem, um pouquinho da sua cidade e da história. Diz assim: esta é a cidade onde moro, João Pessoa. Ela fica no estado do Paraíba. Seu centro é Patrimônio Histórico Nacional, fundado em 1585. O centro de João Pessoa é considerado patrimônio histórico porque existe um acervo da memória local. Então, eles estão falando e contando um pouquinho da história onde eles vivem, da cidade aonde eles moram. Veja outra cidade. Ela fala bem assim: esta é a minha cidade, Lençóis. Ela fica no estado da Bahia e nela acontece a festa do Nosso Senhor do Bom Jesus, nas principais ruas da cidade. Essa festa é muito importante para os moradores. Ela conta um pouquinho dos momentos históricos que existe, as festas tradicionais que existe na sua cidade. Então, ela está contando um pouquinho do que acontece ali. Agora, neste questionamento de história, a professora quer que vocês falem um pouquinho da sua cidade, do lugar onde você mora. Como que é? Pesquise na internet sobre a sua cidade. Um questionáriozinho. Qual é o nome da sua cidade? Vocês vão pesquisar na internet, porque eu acredito que todos têm acesso ao celular ou ao computador. Vocês podem estar pesquisando. Qual é o nome da sua cidade? A origem do nome da sua cidade. Por que ela teve esse nome? Quais os lugares significativos e de destaque que existe na sua cidade? Os pontos turísticos mais importantes. C. Observe se tem imagem de sua cidade de uns anos atrás até dos dias atuais hoje. Então, você vai procurar lá fotos dos tempos atrás, anos atrás da sua cidade, com outras fotos dos dias atuais e comparar as duas imagens. E falar sobre a diferença. Qual é a diferença aí? Do antes da cidade e agora do depois. E o que mudou? Tá? Vocês vão montar esse questionário e fazer aí, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, um abraço e até a próxima aula. Nós vimos cidade.